estar aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube, Silvestre Falcão, falando com o doutor Fernando Ferrari, um psiquiatra de uma vasta experiência na área de saúde mental, inclusive no setor público. E nós estamos continuando, já falamos em outro vídeo, falar sobre a saúde mental. O que você entende, doutor Fernando, sobre saúde mental? O que é saúde mental para você? Pois é, o que é saúde mental, né? É uma coisa que, sabe assim, eu acho assim complicado, é uma coisa tão ampla, que para mim saúde mental fala basicamente de liberdade, sabe? A minha liberdade de ser, né? Então, para mim, eu consigo ter saúde mental na medida que eu consigo exercer as minhas vontades, os meus desejos, todas as minhas coisas, as que me são caras, que me são preciosas, ou seja lá o que for. Você expressa a sua subjetividade no Eu mundo, consigo expressar, né? Exatamente, eu consigo me sentir no mundo e consigo perceber meu espaço e da forma que eu tenho, que me dá mais prazer. E claro que se você disser o seguinte, então beleza, você fala o que da liberdade como sendo libertinagem? Não, mas como que um paciente esquizofrênico e um paciente dependente químico expressaria essa liberdade enquanto saúde mental no mundo com as complexidades e as peculiaridades de cada um? Que o mundo cobra, né? Que o mundo cobra. Como é que seria, então, a saúde mental para eles, para esses dois tipos de demanda, vamos dizer assim? Pois é, então é isso que eu estou te falando, é uma coisa, complicado você dizer, eu te ter a receita, tipo assim, o que seria saúde mental, sabe assim, vamos colocar o doente mental mesmo, né, e o dependente químico, né? Eu penso que é uma coisa muito pessoal, porque eu não consigo, sabe, assim, dizer para você que o que é bom para mim é o bom para você, sabe, assim, é o melhor, né? Porque é uma coisa muito que envolve muitas minhas, sabe, assim, as minhas percepções, as minhas vias de percepção do mundo, né? De que forma que eu vejo, de que forma que eu sinto, né? De que forma que eu percebo o mundo. E sempre considerando a autopreservação, né? Seja do esquizofrênico e seja também do dependente químico, né? Então, onde cada um tem a sua liberdade, vê se é assim que eu compreendi, tem a sua liberdade de se colocar a partir de sua subjetividade, considerando, né, a sua sobrevivência, seu bem-estar, né, no mundo em que vive. Sim, né? Isso, exato. Quer dizer, você é meio que fazendo um ajuste, né? Já que a gente está falando de coisas que são muito individuais, se a gente não consegue fazer ajustes, né? Não adianta eu dizer, tipo assim, o padrão social é esse. Então, eu estou falando o quê? A cobrança é essa. Mas, porra, por que, sabe assim, qual é essa da cobrança, né? Por que não me aceitam como eu sou, desde que eu respeite limites que façam a vinculação social? Como que dá para respeitar um dependente químico na ativa, com a liberdade dele se expressando de uma forma disfuncional? Como é que seria isso? Olha o que eu coloco com relação à questão da dependência química. Que benefício a droga traz para você individualmente, enquanto pessoa? Qual o benefício? No máximo, você conhece algum? Não existe benefício você conhece algum? De curto, médio e longo prazo. O único benefício a nível sensorial é o instantâneo, imediatista, que é o efeito da droga naquele momento. E isto enquanto não tem o fenômeno da tolerância, porque quando ele também tem a tolerância, nem o bem-estar ele sente naquele momento de droga. Ele usa justamente pela compulsão. Então eu diria que praticamente nenhum. Nenhum benefício. Aí quando você pega isso e traz, porque eu estava falando agora há pouco da liberdade, quando eu me vinculo a uma coisa e tenho obrigatoriedade de usar aquilo, eu perdi a liberdade. Perfeito. Você entendeu o que eu estou colocando? Perfeito. Então, se eu me sinto na obrigação de usar qualquer tipo de droga, seja ela o que for, até medicamento, eu não estou isentando a medicação, por exemplo, dependente de medicamentos. Né? Eu não estou isentando a medicação de uma dependência, sabe? O remédio também faz dependência, né? E na medida que é uma coisa que eu bato muito com meus pacientes, eu não gosto de remédio, como eu não gosto de droga, né? Porque na medida que eu me amarro a uma coisa dessa para fazer minha vida ser feliz, ou fazer acontecer minha felicidade, eu estou preso, eu não estou livre.
E quando eu coloco lá no início, quando a gente começou a falar agora há pouco, tipo assim, eu estava dizendo assim, olha, eu acho complicado, mas eu prezo muito a liberdade, né? E qualquer coisa que não me deixa livre me incomoda. Fantástico Sabe? isso. Me adoece. Muito, muito importante isso que o doutor Fernando está nos falando aqui hoje, que muitos dependentes químicos, inclusive, quando estão na fase da negação em relação ao seu abuso de droga, né, na sua ativa, eles entendem que a liberdade para eles... É um grau a mais de utilização da droga, no caso. E de quebras de regras, sair do trilho, né, das convenções sociais e começar a cometer delitos, né, não só contra o outro, mas delitos até com a própria natureza dele, onde ele vai se autodestruindo. Né? Então, eu acho muito legal quando o doutor Fernando nos traz isso, porque, na verdade, ele está perdendo a liberdade dele. Ele que traz... Há uma incoerência, porque ele fala, eu sou dono de mim, eu tenho a minha liberdade, eu faço o que eu quero, eu uso porque eu quero, mas, na verdade, ele não está tendo liberdade. Nenhuma. Então, o tratamento, o processo de recuperação é justamente para ele desdobrar a consciência, adquirir uma nova consciência de liberdade, e a condição é desatar dessas correntes relacionado à sua dependência química, né? Aquilo que a doença amarrou, acorrentou ele. Ok, isso no dependente químico. E no esquizofrênico, então, como eu perguntei no início? Então, mas eu queria só fazer uma acréscimo com relação à dependência química. Do mesmo jeito que os padrões sociais aprisionam, vamos colocar, né? Não, eles não... Porque, na verdade, eu tenho que seguir normas, regras, eu tenho que me vestir como, sabe assim, como da forma que me cobram, porque eu tenho um papel social. Essa coisa do papel social, que às vezes obrigatoriedade de se encaixar em convenções. Eu tenho que fazer uma figura, eu tenho que fazer uma figura para o outro. Isso. Então, da mesma forma, para o outro. Da mesma forma que responder a expectativa do outro. Da mesma forma que, sabe assim, que todo padrão social cobra isso e tira a liberdade. Sabe assim, quando eu uso droga para fugir disso aqui ou para não me submeter, eu passo para um outro lado que também tira a liberdade. Então, na verdade, é eu mostrar para o mundo que eu posso ser, sim, sem droga, sem coisa nenhuma, quem eu quero ser. Entendeu? Até porque a droga vai estar o tempo todo mascarando aquilo que é da essência do indivíduo. Porque ele vai abrindo mão de uma identidade saudável, de bem-estar, dentro das esferas de uma saúde mental, vamos dizer assim, para ele próprio, de liberdade, ele vai construindo uma identidade autodestrutiva e adictiva. E no caso da dependência química, não só uma saúde mental, uma saúde orgânica também. Também. Eu estou te falando de uma estrutura geral. Quer dizer, que tipo de liberdade é esse que me arrebenta o septo nasal, que me come o palato, sabe? Assim, e que, eu sangra. Tipo a cocaína, quando você cheira isso aqui, o septo nasal vai embora, né? O palato vai embora, sabe assim, os dentes vão embora. Sabe assim, que coisa é essa que me promove liberdade, que me deforma, cara? E essa deformação é interessante. Então, deformação mental e biológica, física, orgânica. Sabe? Você começa a ter problemas orgânicos. Então, que preço é esse que eu estou pagando por essa liberdade? Dá para chamar de liberdade uma coisa que não, porque ele não está sendo ele. Isso. O indivíduo, ele só é livre se ele entrar em concordância, em coerência com aquilo que ele é em sua essência. Sintonia do que ele é. Em sintonia. Dentro da sua singularidade, da sua subjetividade, da sua natureza humana, que o tempo todo pulsa por evolução. O tempo todo pulsa por amadurecimento, faz parte da essência humana. Se a gente tivesse aqui, eu como psicólogo, né, conceituar a essência, que é um termo tão difícil, né, tão subjetivo de conceituar, eu diria que nem teria nenhum conceito específico. Mas pensando assim, a essência é justamente esse pulsar de vida que cada um de nós, seres humanos, tem em prol da maturidade, em prol da evolução. Enquanto isso que você está nos trazendo aqui hoje é só regressão no dependente químico. Então não é liberdade humana. Ele não está sendo ele em sua essência. Ele não está produzindo a sua, como eu vou colocar, a sua identidade. Não. Né? Pelo contrário, ele está perdendo. Perdendo e construindo uma identidade adictiva. Totalmente falsa, totalmente. Perfeito. Em relação ao esquizofrênico, falamos
dependente químico, né? E Então, como que seria essa liberdade no esquizofrênico, na sua eu vou visão falar um negócio, psiquiátrica? eu vou falar um negócio para você que de repente eu acho que é loucura minha, pode até ser, tá? Mas eu tenho direito, quanto psiquiatra, eu posso às vezes dar uma. Nós temos um pouco de louco. Eu não posso dar uma escapuleta? Posso, devo, para poder, né, sentir como é que é a coisa. O que eu penso com relação ao esquizofrênico? Tudo que eu queria para os pacientes meus é que eles administrassem os sintomas. Entendeu o que eu estou colocando? Sim, sim. Tipo, o meu esquizo, que ele conseguisse fazer uma diferença do tipo assim, que momento. Olha só que doideira que eu estou falando, hein? Depois você Tranquilo. você avalia. Se ele conseguisse perceber, tipo assim, agora eu estou delirando, então eu vou administrar meu delírio, porque eu tenho que trabalhar na padaria, eu sou padeiro. Então não dá para mim levar meu delírio para a padaria, que eu preciso fazer pão. E pão é concreto. Pão é o concreto. Eu estou dando um exemplo, por exemplo, me passou o padeiro. Eu adoraria não ter que usar remédio desde que ele aprendesse a administrar isso. Os seus delírios. Os seus delírios, as suas alucinações. Tipo, nesse momento eu fugia, né? E num momento seguinte eu boto o pé no chão e aí eu me mantenho nesse mundo. Sim. Certo? Real, mundo real. Exato. Isso a gente não vai, é complicado para conseguir isso, não sei nem se a gente consegue, porque aí é o que eu falei, é delírio meu. Tá? É um delírio meu que eu Seria me permito. um grande Seria desejo de alguém que quer ajudar Seria o próximo, perfeito. um profissional que quer Isso. Agora, estender como a mão, dar a força. na esquizofrenia, que é uma coisa específica, né? A gente consegue perceber que a medicação funciona e traz a pessoa para esse mundo, sabe assim, para a realidade, para esse pé no chão. A gente acaba fazendo uso da medicação com sucesso, porque ele responde bem, sabe bom. assim. E eu tenho paciente, esquizo mesmo, que ele vai uma vez por mês no serviço, toma uma injeção, que é esse medicamento agora que a gente já tem um arsenal medicamentoso na saúde mental muito bom, né, que permite você ficar, sabe assim, tomar uma injeção de 30 em 30 dias, tem uma agora que eu acho que é de 90 em 90 dias, você vai lá, toma uma injeção, e você está com o pé no chão. Fazendo suas atividades normais. Se for o padeiro, ele pode ir fazer o seu ninguém pão. Vai perceber que ele alucina, nem que ele delira, nem coisa nenhuma, porque o medicamento controla isso de uma forma muito boa. Né? Então, é um recurso que eu uso sempre que posso, eu prefiro, por conta de não fazer excesso de medicamento, né? Sabe assim, de comprimidos, e sabe, dar aquele peso, aquele mal-estar, aquele desconforto que eu não gostaria de sentir. E aí eu tento fazer sempre sabe assim, o mínimo possível, de preferência medicação de depósito, né, que são essas de 30 em 30, né, e que eu consigo, sabe assim, um resultado excelente e a pessoa se ajusta. Então a liberdade, vê se eu entendi, né? A liberdade para o esquizofrênico seria uma liberdade onde quem está cuidando dele ajudaria ele a fazer uns ajustes para que ele não negue, não tem que negar os delírios, as alucinações dele, mas ao mesmo tempo que puder trazer como uma ponte para ele viver um pouquinho do real, e se acostumando com o real, experimentando o real, interagindo com o real, então ele se sentiria assim, um pouquinho mais ligado com o mundo do aqui e agora. Seria essa a liberdade do esquizofrênico? O esquizofrênico, por si só, ele se permite muita coisa, né? Ele lida bem com a ideia da liberdade, né? Até porque ele não valoriza muito, a minha opinião, nem a sua. Ele valoriza a forma que ele percebe. Então parece, né, que o esquizofrênico em si ele já tem uma liberdade até própria. Isso. Como ele cria um desconforto para quem não tem essa liberdade, né? Assim, para mim que não tenho, né? Que estou, sabe assim, encaixado na forma do social, ele de certa forma me incomoda, mas o esquizofrênico ele é completamente, ele é até desvinculado, ele não consegue fazer dependência química, ele é um cara assim absolutamente viajante, né? Dentro de todo o processo dele. E isso que você nos traz faz lembrar que as pessoas que estão dentro desse mundo secular, quando olham uma atitude, né, um comportamento de esquizofrênico, já começam a entender que ele é que não é livre, que ele é um problema, né? Transforma
essa loucura livre dele num problema. Não problema. Agora, será que é problema para ele ou é Problema para mim. Para mim. Que não tem coragem de ter a minha liberdade total. E de viver as próprias loucuras. Isso. Porque nós, com a nossa neurose, pensando, né, na neurose e na psicose agora, né? O neurótico, ele vive a partir da sua angústia. Sim. E a angústia por estar inserido na realidade, com seu id, ego, superego. Enquanto que o esquizofrênico, ele abre mão de tudo isso, não se prende a nada a isso, ele procura ficar inteiro naquilo que ele entende que é a verdade para ele. Né? Eu penso assim, que meu sonho seria que ele administrasse isso aí sem que a gente tivesse que usar a mão da droga, do medicamento. Mas claro, o medicamento parece, pelo que você nos colocou, é muito importante para super importante trazer ele. Esse delírio meu de conseguir isso, a gente teria que mudar muita coisa. A reforma psiquiátrica não bastaria para isso. Não bastaria. Teria que ter outras reformas, N reformas, inclusive reformas dos padrões sociais que estão aí, sabe assim. Agora deixa eu te interromper, porque o que você está falando está me vendo um insight muito que eu acho interessante. Se pensarmos hoje, né, nós estamos em 2021, né, com a pandemia aí, o grau de angústia da população mundial está imensa, de tristezas, desapontamentos, frustrações por situações econômicas, políticas e sociais, né? Então nós que estamos como neuróticos, a gente vive nessa angústia maior, enquanto que o esquizofrênico, ele não está nisso. Né? Então, assim, o que cabe a nós, enquanto seres humanos, enquanto todos somos um, né? E no todo, se pensarmos em termos da unidade universal, né? Do amor para quem é cristão, desse amor fraternal, né? Mesmo para quem não é cristão, claro. Que as pessoas que cuidam do esquizofrênico, seja o familiar, o profissional, o cuidador, se ele pode oferecer para o esquizofrênico um pouquinho desse vir para a realidade, né? Para ele sentir um pouco dessa realidade, isso é muito bom. Mas tem uma outra coisa que também é muito boa, ele não entra nesse mergulho de angústia que nós estamos vivendo aqui e agora. Não, ele não tem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus ele não tem essa amarração que a gente tem. Né? Essa amarração. Exato. E você quer ver por que eu em que eu fundamento meu delírio de querer, sabe assim, esse desejo meu, de querer que o esquizofrênico administre a alucinação dele, o delírio dele? A gente tem exemplo, por exemplo, de esquizo, tá? Que, tipo esquizo, assim, você diz esquizofrênico. Esquizofrênico, que vive em condição de rua, sim, mas vive numa comunidade, num grupo, onde ele é bem aceito. Então, as pessoas, ao invés de fustigarem ou de fazerem, sabe assim, provocação para fazer graça, aquela coisa que né, que é comum, a gente sabe disso, as pessoas o aceitam, sabe, do jeito que ele quer ficar embaixo da ponte, dormindo embaixo da ponte. As pessoas aceitam essa condição dele, levam comida para ele, sentam perto dele, conversam com ele. A comunidade, eu estou dizendo. A comunidade. Ele vira um elemento da comunidade perfeitamente inserido dentro da patologia dele. Respeitando, né? E considerando a patologia dele. Isso. Que às vezes ele alucina, ele conta histórias, ele faz isso e faz aquilo outro. Sabe assim, e a comunidade administra isso aí muito bem e ele administra isso aí muito bem, porque isso é bem aceito pela comunidade, seja por caridade, seja por qualquer outra explicação, mas a gente tem exemplo disso, não é pouco, sabe assim, de esquizo, sabe assim, que vivem em comunidades menores, onde a comunidade aceita, acolhe, ao invés de rejeitar, sabe assim, acolhe, sabe assim, leva agasalho, sabe assim, se está frio, vai lá e cuida. Mas cuidam dele. Quando você fala isso, me vem um polo diferente, oposto, né? O doutor Fernando está falando da comunidade que acolhe. Realmente existem muitos projetos, instituições, missões, né? Com essa missão, com essa ajuda.
Agora, trazendo para o outro lado, um lado oposto, tem muitos familiares, o pai do esquizofrênico, a mãe, irmãos, que não têm a paciência, a tolerância, o entendimento, a compreensão, né? E parece que falta para eles essa reforma psiquiátrica mental, né? Isso. De aceitá-lo, aceitar o esquizofrênico na individualidade dele, né? Sim. Do jeito que ele é. Sim. Aceitar o outro na sua diferença. Exatamente. Na sua diferença. Aceitar o outro na diferença. Né? E geralmente pessoas que não aceitam o esquizofrênico e que são radicais em não aceitar, eu suspeito que são pessoas que não sabem lidar, são desprovidas de compreensão, elas não têm competência interna para lidar com o diferente. Então elas têm uma grande dificuldade de lidar com o diferente. A limitação não é do doente. Do outro, é delas. A limitação é delas. Né? E essa limitação a gente vê registrada nos padrões sociais do tempo inteiro. E isso vem muito dos padrões sociais, né? Sim. De ter que atender o desejo do outro. O esquizofrênico, ele fura esse padrão, né? Sim. Eu diria até um tabu, essa crença social, né? De que tem que, para ser aceito, né? Sabemos disso, até na fase de desenvolvimento infantil, a criança tem uma fase própria, uma idade própria, né? Lá dos seus 11, 12 anos, aquela coisa da grupalização, né? Tempo atrás, né? A gente falava do clube da Luluzinha, do Bolinha, né? Aquelas coisas de que buscar se inserir no grupo, né? Daquele do que são os seus idênticos, né? Para poder ser aceito. Inclusive a gente até muitas vezes fala que muitas pessoas começaram a usar droga quando novo para ser aceito, para ser inserido no grupo. Eu não acredito muito nessa teoria não, sabe? Acho que pode ser um elemento, um dado, mas não como uma coisa única. Então, assim, o esquizofrênico, ele abre mão de tudo isso. Se aceita ele ou não, ele é ele. Ele é ele. Exato. Diferente da gente, quando vai para uma festa, para um grupo de igreja, um grupo social, a gente sempre para e pensa, né? Como eu devo me comportar para ser aceito pelo outro. Então, e você falou uma coisa muito interessante, ele não tem o esquizofrênico essas amarras que nós, no campo da neurose, nós temos. Sim. Interessantíssimo isso. O que eu penso, usando esse exemplo que você está colocando, por exemplo, se você vai para uma reunião, se você vai para a igreja, seja para onde for, se você parar e observar quem frequenta esses lugares, eles têm o mesmo padrão. Tem o mesmo padrão. A similaridade. Sabe assim, é claro que muda mínimos detalhes, mas o padrão comportamental é exatamente igual. É correto isso, ter um padrão comportamental exatamente igual ao dos outros, porque não foi imposto? Ou eu posso mudar isso aí? Eu posso mudar. Como existia muito, né, essa coisa do padrão da beleza, né? Sim. O padrão do Rei Momo do Carnaval tinha que ser um senhor e gordo. Né? O padrão de beleza do Papai Noel. Né, barbudo, né, o padrão de beleza de uma mulher para ser Miss, candidata a Miss, né, tem que ser aquela silhueta, né. Nesse sentido, eu vejo que a sociedade ela está conseguindo dar um salto, sair desses padrões para abrir a mente, né. Graças a Deus. Graças a Deus.